Abra sua Bíblia. Lucas capítulo 5, versos de 12 em diante. O mesmo texto pode ser lido em Marcos capítulo 1, 40 a 45 também. Mas a gente vai ler em Lucas capítulo 12 até o verso 16. Meninos do multimídia, projeta para o pastor aí, por favor. Lucas capítulo 5, do 12 ao 16. Estando Jesus numa das cidades, passou um homem coberto de lepra. Quando viu Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e rogou-lhes: se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão e tocou nele, dizendo: eu quero, seja purificado. Imediatamente a lepra o deixou. Então Jesus lhe ordenou: não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Todavia, as notícias a respeito dele se espalhavam ainda mais, de forma que multidões vinham ouvi-lo e para serem curadas de suas doenças. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Senhor, tudo que nós queremos nessa noite é a Tua presença sobre a nossa vida. Tudo que queremos é que essa atmosfera de amor paire sobre nós e inunde o nosso coração como nunca antes. Tudo que nós queremos é ver as Tuas verdades que já estão impressas na Tua palavra e trazer para o nosso dia a dia as aplicações necessárias, porque tudo que queremos é a Tua presença. Obrigado porque o Senhor nos ama. E quando entendemos esse amor, não temos tempo para ficar com ressentimentos, porque o Senhor nos ama. Nos envolve nessa noite com cordas de amor, nos atrai a um lugar onde o Teu amor vai nos constranger. Faz isso, Deus. Faz isso comigo aqui em cima. Faz isso com a nave da igreja, com todos os irmãos que estão aqui. Inunda o nosso coração de amor. Saiamos daqui hoje constrangidos pela Tua presença. Presença doce, presença real, presença santa, presença que transforma, presença que liberta, presença que nos coloca no lugar de filhos amados do Senhor. Queremos Te ouvir, Pai. Abre os nossos ouvidos nessa noite, Deus. Abre os céus nessa noite, Deus. Queremos Te ouvir, Jesus. Queremos ouvir o bradar da Tua voz. Quebra-nos, cura-nos, limpa-nos. Já queremos declarar que somos leprosos. Estamos leprosos. E se não for o Teu toque, permaneceremos assim. Vem nessa noite. Vem nos tocar. É o que queremos. Em nome de Jesus. Amém. Quando você ouvir o que o pastor tem para falar para você hoje, eu queria que você pensasse
só em você. Eu não queria que você pensasse em alguém que não está aqui. Eu queria que você colocasse tudo isso que a gente vai compartilhar, como se você pudesse olhar para você mesmo, como Jesus fez comigo essa semana. Vamos lá, irmãos. Se você pegar a sua Bíblia, deixá-la aberta, como eu sempre peço para você, você vai perceber querido, que o que antecede esse texto é o momento em que Jesus se separa das pessoas e vai orar. Vai ficar só ele e Deus, mais ninguém. Num dado momento, Simão Pedro começa a procurar Jesus com os outros discípulos num horário diferenciado. Num horário, alta madrugada. E nessa alta madrugada, ele encontra Jesus, e ele diz assim para Jesus: nós estamos te procurando. Jesus então olha para ele e não dá resposta nenhuma. Provavelmente a cidade onde Jesus estava, ou a circunvizinhança, era uma cidade próxima, ou até mesmo a própria Cafarnaum. E Cafarnaum foi uma das cidades que Jesus condenou, depois de ter saído dela, dizendo a seguinte sentença: haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para você, Cafarnaum, que viu o Senhor e não creu nos seus milagres. Cafarnaum, no dia do juízo, vai sofrer mais rigor do que Sodoma e Gomorra. E aí esse texto que antecede o que nós lemos, faz com que esse alvoroço aconteça numa hora bem tarde. Jesus não para no pedido de Simão, mas ele dá uma sugestão, e ele diz algo interessante: vamos para outros lugares, pregar o Evangelho, porque foi para isso que eu vim. Jesus podia ter parado, ficado na fala de Pedro, ter escutado aquele pedido de que as pessoas estavam procurando ele naquela cidade onde ninguém dava ouvidos para ele. Mas ele toma uma decisão. Ele procura a ir para um lugar onde ele pudesse pregar e curar pessoas. Uma das coisas que eu aprendo aqui nessa noite, irmãos, é que Jesus estava tão comprometido com a sua missão, que ele não ficou para agradar pessoas naquele lugar. É a primeira coisa que eu devo aprender na minha vida. Eu preciso entender que eu nasci nessa terra com um propósito, e o propósito maior dessa terra não é agradar pessoas. O propósito maior nessa terra é estar ligado com Deus, porque quando eu estou ligado com Ele, eu o ouço, eu o obedeço, eu sei quem me ordena, e aí eu posso fazer tudo o que é vontade do Senhor para a minha vida. A Bíblia diz que Jesus foi para a Galileia, pregando e expelindo demônios. Jesus, quando olhava para um endemoniado, por exemplo, ele não via simplesmente a casta de demônio, ou o quanto aquele demônio ou aquela legião pudesse ser poderosa. Jesus, quando olhava para alguém tomado por demônios, ele entendia que aquela pessoa, através do seu poder, poderia ser curada, transformada, restaurada e estabelecida através daquela pessoa o reino dos céus. E aí a gente começa a perceber que uma das lições que a gente aprende com Jesus é que a gente só pode liderar pessoas pelo exemplo
se eu estiver conectado com aquele que é o exemplo de tudo na minha vida. Eu nunca vou arrastar uma multidão para Jesus se eu não estiver com Jesus. Eu nunca vou levar as pessoas para Jesus se eu não for um servo de Jesus. Eu nunca vou poder ser um instrumento de Jesus se eu primeiro não for curado por Jesus. Não posso fazer só para Ele. Eu aprendi hoje de manhã que eu tenho que fazer com Ele. Eu posso fazer muitas coisas para Ele sem Ele. O que Jesus quer de nós é um compromisso real com a sua palavra. E aí, um homem e uma mulher de oração têm autoridade para pregar em sinagogas e expelir demônios, porque tudo é feito através do nome de Jesus. Isso é só o que vem antes do texto que nós acabamos de ler. E agora, irmãos, eu quero compartilhar com vocês tudo que o Senhor tem para nos ensinar diante do texto que nós acabamos de ler. A Bíblia diz que foi num dado momento. Não há explicação. Não tem como saber como aquele homem apareceu perto de Jesus. O livro de Marcos fala isso. O livro de Mateus fala isso. E o livro de Lucas também fala isso. Nós acabamos de ler aqui então um livro de um relato de um médico. Embora o que nós vamos falar aqui talvez tenha uma especialidade hoje na medicina, o pastor não é formado nisso, não tem todos os conhecimentos. Tem pessoas aqui com muito mais conhecimentos que o pastor. Mas nós vamos falar não só de um problema dermatológico, irmãos, mas nós vamos falar também de um problema espiritual e moral que a lepra se aplicava na vida de um homem. Uma das coisas interessantes é que a pessoa que era tida como leproso, ela não tinha só uma doença na parte superficial da sua pele. Na verdade, essa talvez seria a última exposição da doença daquela pessoa. Até porque a lepra não era considerada do judeu uma doença, e sim uma impureza. Por isso que o texto vai dizer que aquele homem pediu para ser limpo e não para ser curado. E aí a gente continua o texto. E naquela época, essa lepra não se podia conviver de forma natural. Havia então criado vários leprosários, como se fossem reclusões para as pessoas manterem as suas doenças, chagas, feridas, perdas de cartilagem, nariz, ponta de dedo, pedaços da orelha, caíam por causa dessa lepra. E eles ficavam no leprosários condenados à morte, porque não podiam conviver, não recebiam um abraço, não eram tocados, não podiam ver ninguém. As comidas eram colocadas em pontos estratégicos, e assim mesmo só podiam comer naquela época os leprosos aqueles que cumpriam o que estava escrito no livro de Levítico. As suas roupas precisavam estar rasgadas, a sua barba e cabelo precisavam estar expostos, o queixo tampado, e eles tinham que gritar o tempo todo: impuro, 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 e ainda andar com um sino no pescoço, como se fosse um novilho, balançando e anunciando: corram, corram, cheguei, corram, vocês não podem ficar perto de mim. E quando eles faziam isso, as pessoas identificavam de longe e colocavam os pratos no chão e se afastavam, porque quem não cumpria o que estava escrito no livro de Levítico eram apedrejados antes que a lepra pudesse corromper todo o seu corpo. Assim era a vida de um leproso. Eu estou contando esse contexto para você, só para você entender, porque nenhum dos evangelhos diz como esse homem chegou, porque na verdade esse homem, para chegar perto de Jesus, ele deveria ter chegado gritando, ele deveria ter balançado o sino no pescoço. Se ele estivesse com o corpo coberto, era obrigado a rasgar a roupa, para que de longe pudesse ver as feridas e sentir o cheiro da lepra. E assim, irmãos, esse homem, na verdade, como o texto diz, chega quieto, calado, se prostra com o rosto em terra e faz um pedido.
Esse homem quebrou um protocolo, irmãos. Esse homem acreditou que aquele que ele estava se prostrando podia não só purificar-se, mas limpá-lo completamente. Aquele homem deveria ter anunciado, porque, irmãos, tinha uma coisa na lepra: não era só a pessoa que ficava impura, qualquer lugar que o leproso estivesse, o lugar ficava imundo. A pessoa que estava perto era considerada imunda. E aí a gente começa a perceber que tocar um leproso, ou se aproximar dele, era quebrar a lei e se tornar um impuro. Jesus tinha acabado de dar o sermão do monte, estava acompanhado de multidões e dos seus discípulos, tinha ido orar, não quis atender o pedido de Simão, foi para um lugar, as pessoas sabiam quem ele era, mas ele decidiu tornar-se impuro, só para ter um encontro com um homem. Irmãos, isso é graça, isso é maravilhosa graça, isso é superabundante graça, porque ele poderia estar sendo afagado pelos homens, ele poderia estar sendo massageado o ego pelos homens, mas ele decidiu: não, eu vou me encontrar com o impuro, eu vou me tornar impuro, simplesmente porque eu quero. Em Israel, irmãos, sabe qual é o assunto que mais causava repulsa nos religiosos? Sabe qual é o assunto que mais causava repulso nos religiosos? Os leprosos. Quando eles falavam dos leprosos, eles falavam com nojo. Alguns rituais e alguns estudos dizem que eles, quando falavam com leprosos, cuspiam no chão, porque podiam ter se contaminado só em falar dos leprosos. Havia uma separação total, um escárnio, um distanciamento. E aí, quando olhamos para a lepra, que é um conjunto de doenças, a gente começa a entender que ela tem um aspecto físico, um aspecto social e um aspecto religioso que o pastor quer trazer para você nessa noite. O aspecto físico, irmãos, é que ninguém era bonito com lepra. Havia nas suas peles umas pústulas esbranquecidas que corroíam toda a carne, um membro após o outro, e não era uma coisa superficial, era uma coisa que na sua fase bem avançada atingia nervos e tendões. E aí o doente ficava separado, mas ele tinha alucinações, sonhos terríveis, coisas horríveis. Parte de onde estava tomado pela lepra não sentia mais nada, e as terminações nervosas não funcionavam. Então se machucava, se caía, se ia para o fogo, não sentia dor. O doente era igual um cadáver vivo, ambulante, maltrapilho. E quando acontecia, irmãos, olha que lindo isso, o evangelho é lindo. Quando acontecia, irmãos, não sabemos como, pela graça de Deus talvez, mas quando acontecia de alguém ser curado da lepra, os judeus consideravam a mesma coisa de alguém ter ressuscitado dentre os mortos. Foi isso que ele fez comigo, leproso, maldito. Jesus já estava mostrando, através dessa cura, que tomaria sobre si as nossas lepras, que colocaria sobre o seu corpo os nossos pecados, e aí, irmão, se tornaria enfermo por cada um de nós. Foi isso que ele fez por você, abençoado. Foi isso que ele fez por você. Mas pastor, eu não tenho lepra, mas essa fornicação ele tomou sobre si. Essa prostituição ele tomou sobre si. Esse adultério maldito ele tomou sobre si.
essa vida mentirosa, Ele tomou sobre si, porque Ele se fez pecado por nós, e o castigo que estava sobre Ele nos sarou, irmãos, nos sarou, IBV, tornou-nos uma nova criatura. Havia o aspecto social, irmãos. Quem tinha lepra era isolado da família, excluído do convívio limitado só com os outros infectados. A alimentação era só no lugar restrito, ninguém podia chegar lá. Andavam sem se cobrir, sem cobrir a cabeça, tinham que cobrir o queixo. Por quê, irmãos? Porque a saliva contaminava. E por que não cobrir a cabeça? E aqui, para mostrar as feridas. Eram obrigados, irmãos, a andar na rua, rasgando suas vestes quando necessário. Se estivesse coberto, tinha que rasgar na hora a veste, só para ver que era leproso, senão quebrava a lei. Tinha obrigação, como o pastor falou, de anunciar, gritando que era leproso. Sem contar, irmãos, o aspecto religioso. A lepra superava, irmãos, qualquer tipo de impureza perante a lei. Porque a lepra, na verdade, era conhecida pelos judeus como um castigo de Deus sobre aquela pessoa. Simplesmente era como se Deus tivesse abandonado ou dado a essa pessoa o castigo necessário que ela merecia. E ela tinha que se considerar como alguém amaldiçoado. Se ela conversasse com alguém de longe, a primeira frase deveria ser: sou amaldiçoado, meu corpo tem lepra, não fique perto de mim. Pela lei, os rabinos todos consideravam a lepra como um castigo. E aí, irmãos, vem o que é lindo no Evangelho, as aplicações desse texto para a nossa vida. E eu quero que você preste atenção nisso. Primeira coisa, irmãos, que eu aprendo com tudo isso que a gente lê, nesses poucos versículos que a gente leu: jamais perca as suas esperanças. Jamais perca as suas esperanças. Está isolado? Está triste? Está condenado pelos homens? Ninguém te vê? Jamais perca as suas esperanças. Jamais perca as suas esperanças. Pode que você chegue diante de Deus sem anunciar nada, nem falar sobre o seu pecado, mas existe um Deus que tem capacidade para tocar a sua vida e mudar você por completo. Ainda que esteja isolado, Deus pode te trazer a vida, porque Ele tem poder para curar e para restaurar a nossa vida. Por maior que seja a luta, IBV, por maior que seja o problema, por maior que seja a desesperança, ainda que sejam dias tenebrosos, Jesus pode reverter qualquer situação. E é isso que eu quero declarar sobre você nessa noite. Jesus pode reverter qualquer situação. Uma das coisas que a gente percebe é que se aproxima de Jesus e se prostra com o rosto em terra, e ele roga da seguinte forma: se quiseres, podes me purificar. Irmãos, outra coisa que a gente aprende com esse leproso é não ficar lamentando a nossa história, é não ficar murmurando sobre a nossa história, é não ficar com autocomiseração, sentindo pena de si mesmo. Mas uma das coisas mais interessantes
foi que para aquele encontro, ele foi como ele estava, leproso, mudando o protocolo, em silêncio, mas ele foi até Jesus. Ninguém teria resposta, ou ninguém tem resposta para as suas dores, a não ser aquele que tudo sabe e tudo conhece sobre você. Sabe, a resposta que você procura não está nas coisas. Sabe, a resposta que você procura não está numa performance, não está num governo e não está num sistema. A resposta que você procura está num Deus que está sentado no trono e nunca perdeu o controle de nada. Não perde. Irmãos, Jesus sabia que precisava sair de Cafarnaum para falar com o homem à beira do caminho. Jesus sabe como você chegou aqui, Ele sabe da sua história, Ele te conhece, Ele sabe as suas lepras, Ele sabe como está o seu coração, Ele sabe como está a sua vida. Ainda que você não grite para ninguém, há um poder restaurador no nome de Jesus. É a atmosfera de amor, irmãos. É a atmosfera que cura. Porque onde Jesus está, todo ambiente é modificado, irmãos. Provavelmente foi numa rua, Maurílio, mas aquela rua se tornou um templo quando aquele homem se prostrou diante do Senhor. Porque o meu Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. E um coração quebrantado e contrito e beber Ele não despreza. E Ele não desprezou aquele leproso, e aquele leproso se curva e o adora. Ao invés de gritar e se expor, ele faz um pedido, ele faz uma oração. Ele diz, como se fosse uma probabilidade: se quiseres, podes me curar. Eu fico imaginando alguns pastores de hoje, se pudessem orientar esse leproso e dizer para ele assim: leproso, reivindica a cura, determina, toma posse. E bebê, deixa eu falar uma coisa que você precisa tomar posse, é da cruz. Carrega a cruz. Aí eu digo para você: toma posse, põe nas costas e anda. Porque é assim que vive o evangelho puro, o evangelho de cruz, é o evangelho de renúncia, é o evangelho que não tem o nosso querer, tem o querer de Deus. E aí toma posse da cruz. Mas quem colocou aquele homem perto foi o próprio Espírito Santo. Porque aquele homem não reivindica nada, ele só se prostra. Então deixa eu contar um segredo para você. Talvez as nossas vidas não tenham sido modificadas ainda porque estamos reivindicando, porque estamos querendo tomar posse de bênção. E aí a última coisa que a gente faz é se ajoelhar e rogar ao Senhor. A gente está querendo ser abençoado primeiro, para depois dar graças. A gente aprende agora com o leproso, que na verdade o que eu preciso é da presença. Eu não preciso de um leprosário. Eu sei quem eu sou. Eu não preciso que ninguém verifique as minhas feridas. Eu sei quem eu sou. Agora eu só preciso me aproximar dele. Porque numa atmosfera de amor, quando eu me aproximo dele, eu sei quem realmente eu sou. Irmão, se você se aproximar de Deus e você não se enxergar quem você é, você não se aproximou de Deus, você se aproximou de uma caricatura, de um Deus que você criou. Porque toda vez que você chegar perto dele, o que vai ressaltar são todas as suas mazelas. Agora, toda vez que você chegar com orgulho, reivindicando, pode ter certeza, deve ser um poste ídolo. Deve ser um Deus criado por mãos de homens.
Porque o Deus verdadeiro, a presença dele constrange a nossa vida. E aí, irmãos, aquele homem toma uma atitude de adoração. Ele diz uma frase que eu quero que você guarde no coração o significado dela. Se quiseres, podes me tornar limpo. Grave essa palavra. Limpo. 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 Limpo, filho. Por que eu quero que você grave essa palavra? Porque a tradução dela, como foi escrito, vai mudar como você vê o texto. Quando aquele homem chega para Jesus e diz: se quiseres, podes me tornar limpo. A palavra limpo, no hebraico, é uma palavra que se diz taor. O que aquele homem estava diante de Jesus é: eu preciso de taor. Sabe o que significa taor? Conceito forte de pureza espiritual. A frase, se quiseres, podes me tornar limpo. Sabe o que era o desejo daquele homem? Ele estava dizendo: Senhor, só me perdoa. Não é cura que eu quero. Eu quero só que o Senhor me perdoe. Irmãos, isso mudou a minha vida. Aquele homem não pediu cura da lepra. Ele não pediu para sumir as feridas. Aquele homem olhou para Jesus como rei, como salvador da sua vida. Ele disse: não é o médico que eu quero. Eu preciso que o Senhor me purifique. Eu preciso de taor. Talvez você esteja aqui nessa noite, irmãos, muitas vezes procurando uma cura física, mas o que você precisa é de um toque do taor de Deus na sua vida. É o taor. E aí quando eu olhei, falei: não, eu já li esse texto mais de 30 anos. E eu achava que esse homem estava clamando por uma cura. Aí, irmãos, a gente descobre que lepra para o judeu não é uma doença. É uma impureza ou um castigo que se manifesta de forma física, para que os judeus possam corroborar e dizer: ele é alguém amaldiçoado. Esse homem estava dizendo: Senhor, eu sou amaldiçoado, mas me limpa. Irmãos, eu quero declarar que continua tendo uma atmosfera de amor nesse lugar. Uma atmosfera do taor de Deus sobre a sua vida, IBV. De um toque que não só cura, mas de um toque que purifica, que restaura, que cura a alma, que faz o meu ser transformado. Porque o pecado que há em mim, irmãos, pode trazer consequências físicas, me afastar das pessoas. A lepra faz isso, mas o pecado me afasta de Deus. O que Deus quer fazer hoje não é curar as suas feridas. Deus quer tocar e te purificar e beber. Oh, aleluia, uau. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Ah, meu Deus. E eu aqui clamando por cura. Cura isso aqui, irmãos. O homem estava buscando Jesus para ser purificado, para deixar o jugo dessa servidão de escravo e encontrar no Salvador a purificação da sua alma. E aí, irmãos, a gente continua o texto.
A presença de Jesus precisa desnudar a minha vida. Precisa fazer com que a minha consciência, irmão, seja real e exatamente saber quem eu sou. Pode ser, irmãos, pode ser que mesmo vindo à igreja a gente nunca tenha tido um toque do taor de Deus na nossa vida, porque colocamos em primeiro lugar os nossos interesses, irmãos. Irmãos, quem nunca fez isso? Quem nunca disse para o Senhor que seria melhor se Deus o abençoasse? Quem nunca fez esse acordo com Ele? Quem nunca disse para Deus: olha, eu vou ser melhor se o Senhor me abençoar? Oh, irmãos, eu já fiz isso tantas vezes, e era só interesse. E aí, quando a gente faz por interesse, irmãos, a gente não tem um encontro real com o Senhor. A gente tem um encontro só com uma caricatura dele, como o pastor falou. E interessante que no hebraico tem isso, e a mesma palavra que Lucas escreveu no grego tem outro significado. A palavra que Lucas vai trabalhar bem com o significado é a palavra tocar, porque Lucas é médico e ele escreve algumas coisas com mais detalhes do que outros evangelistas, até porque ele é um historiador e um pesquisador nato. E aí nós aprendemos antes sobre a palavra limpo, e agora vamos aprender sobre a palavra tocar. 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 Olha como ele me abraça. Geralmente é assim mesmo, tá, irmãos? Só peguei ele como exemplo, porque a primeira vez que eu o conheci, ele me deu um tapa tão forte na mão, irmãos. Estalou, lembra disso? No culto que eu fui pregar lá no Brasil, pá! E puxou assim, puf, deu aquela colada, irmãos. Me rodou. Seja bem-vindo, queridão. Por que eu estou falando para você de tocar? Quando você olha o texto e você lê que Jesus tocou o homem, o que você pensa? Sabe o que significa a palavra tocar que Lucas escreveu? Puxar pela mão, encostar o peito e abraçar prolongadamente. Eu olhei o texto e disse: não, são 30 anos lendo o mesmo texto. Eu aprendi sobre limpo e agora estou aprendendo sobre tocar. Então quando Jesus tocou o leproso, Jesus não estendeu só a mão, Jesus bateu forte, botou para o peito e o abraçou prolongadamente. E aí todo mundo que estava à volta, sabe o que disse? É louco, se tornou impuro por causa de um maldito. Só que nenhuma impureza é maior do que a graça do nosso Salvador. Não importa quem lhe abrace, Ele tem poder para absorver as lepras e destilar amor. Foi isso que Ele fez com você. 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 Quando ninguém te quer, Ele te quer. Jesus gosta de gente rejeitada, irmãos. Você está me vendo aqui, é por isso que eu estou aqui.
essa igreja aqui vai continuar sendo a igreja dos improváveis, dos rejeitados, daqueles que acham que não tem esperança. Ei, irmão, a gente não está nem aí para a sua lepra, porque neste lugar habita um Deus que bate forte na mão, traz para o peito, abraça e te cura. Te cura, irmão. Eita glória! Cura tanto que eu nem tossi muito agora. Eita, é assim que Deus faz, querido. E aí, Jesus toca o intocável, ama o rejeitado e purifica o impuro. Jesus toca o intocável, ama o rejeitado e torna puro o impuro. Jesus contraiu, irmãos, de propósito a doença daquele homem. Só que a lepra não se manifesta no corpo de Jesus, porque Ele é perfeito. Jesus continua o seu ministério sem ter nenhuma interrupção de alguma contaminação que ele pudesse ter tido com aquele homem. Sabe por quê? Porque quando Jesus tira de nós a nossa contaminação, Ele transfere para nós a sua saúde espiritual. É por isso que somos sarados, é por isso que somos libertos, é por isso que abunda em nós esse amor grandioso. Não foi exatamente beber o que Ele fez por nós? Não foi exatamente o que Ele fez por nós na cruz? Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E aí, está escrito em Isaías: verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e sobre as suas pisaduras fomos sarados. Aleluia. Feche os seus olhos. O texto vai continuar. E o texto vai dizer que aquele homem imediatamente foi curado ou limpo da sua lepra. Jesus dá um recado para ele. Pede para ele sacrificar o sacrifício que estava na lei de Moisés e apresentar-se ao sacerdote, porque o sacerdote é que dava a condição e verificava se o homem realmente estava impuro da sua lepra. Jesus, na verdade, estava recondicionando aquele homem ao convívio das pessoas, mas também à celebração de oferta e culto perante um sacerdote. Jesus disse para ele: não conte a ninguém. Quando nós cantamos essa canção aqui, junto com a banda, e o Felipe cantou um pedaço dela agora, uma outra versão, eu fico imaginando se essa canção já houvesse no tempo desse leproso, ou se eu pudesse colocar como trilha sonora para esse acontecimento. Eu fico imaginando o leproso cantando: me ama, Ele me ama. Não vou ficar perdendo tempo com ressentimento, porque eu sei que Ele me ama. Quem me rejeitou, quem não me deu comida,
Quem fez com que eu rasgasse minhas vestes? Quem não suportou o cheiro das minhas feridas? Quem não quis me abraçar? Não estou nem aí. Porque eu imagino um leproso chegando diante do sacerdote: me ama. Quem, filho? Ele. Quem é ele? Ele me ama. Aqui, não tem problema. Antes eu não podia cultuar, eu não podia entrar, eu não podia estar com a minha família. Você sabe de uma das coisas que havia na lei de Moisés? A permissão inclusive para o divórcio no caso de lepra. Eu não sei qual era o convívio daquele homem, se tinha esposa, se tinha família, mas o que aquele homem fez foi se tornar um apregoador da graça do Senhor, pelo simples fato de ter tido o toque do taor de Deus na sua vida. Então, querido, joga essa mágoa fora, joga esse ressentimento tosco fora. Você não tem tempo para ficar brincando ou remoendo coisas. Você tem tempo para adorar, para buscar, para se prostrar, para pedir que Ele te toque e você fique limpo. Ele me ama. Eu imagino aquele homem depois que olhou, porque a Bíblia diz: imediatamente a lepra o deixou. É Ele, é Ele, eu encontrei, é Ele. Ele é o que me purifica. A doença saiu, mas o meu pecado também foi perdoado. Sabe que aquele homem estava com sede de dizer? Não que a ferida tinha sumido, mas que ele não era mais maldito. Irmãos, isso muda tudo na nossa vida. Foi o que a cruz fez conosco. A cruz não anuncia algo superficial, a cruz anuncia que você já não é maldito. Porque maldito é todo aquele que é pendurado no madeiro, e Ele não deixou você ir para lá. Ele falou: eu vou tomar o seu lugar. E quando Ele foi para lá, Ele se tornou maldito no nosso lugar. É isso que você tem que vir aqui todo domingo, ou andar pelas ruas dizendo: Ele me ama. Vai para casa, daqui a pouco vai deitar, antes de dormir, Ele me ama. De madrugada acordou, vai fazer xixi, qualquer coisa, Ele me ama. Vai fazer um café, irmãos, vai tomar um chá, vai comer um pão de queijo, vai comer algum bolinho de chuva, vai jantar, vai comer a feijoada que sobrou, Ele me ama. Vai acordar de manhã, irmão, 5 horas da manhã, tem que levar um abençoado no TG, Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Vai cuidar de gente, vai lidar com gente que é difícil, né, Dani? É muito difícil. E aí chega o abençoado, começa a falar um monte de baboseira, e você fala: não, Ele me ama. Não tenho tempo para perder com ressentimento, porque eu sei que Ele me ama. E é isso que eu vou viver de segunda a segunda, de janeiro a dezembro, até o último dia da minha vida. Ele me ama. Ele me ama. Vou lidar com os negócios que eu tenho, mas os negócios não vão ser maior do que o amor de Deus na minha vida. Eu quero declarar sobre você essa semana: continuará essa atmosfera de amor sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu coração, sobre os seus negócios, sobre a sua família, em o nome de Jesus. Aleluia. Cura. Cura, irmãos. Cura. Feche os seus olhos mais uma vez. Eu vou encerrar esse culto de uma maneira diferente hoje, irmãos. E hoje eu vou desafiar você. Feche os seus olhos. Só se você tiver coragem. Quantos nessa noite? E você pode ser um crente há muito tempo, irmãos. Eu não estou falando só com quem está visitando a igreja agora. Só o pastor vai olhar para você agora. Quantos aqui nessa noite estão precisando do toque
aqui do Senhor.